Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Roberto Guedes, da Bezalel Arquitetura. Estou aqui para responder algumas perguntas que recebi. Quero agradecer a todos que participaram. E vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, em primeiro lugar. E vamos para lá. Uma pergunta aqui que foi muito legal para a gente desenvolver aqui a resposta. Tá assim: quais são as vantagens e desvantagens de uma obra residencial feita em estrutura metálica? Então, pessoal, vamos lá. Qual a importância da estrutura? Primeiro ponto, né? O que é estrutura? Estrutura é aquilo que mantém a edificação em pé, né? A sua casa ela fica em pé porque ela tem uma estrutura. Essa estrutura se baseia numa fundação, onde que a gente estrutura em algum solo firme, e aí depois vem os pilares e as vigas e as lajes fazendo a sua estruturação. Aí depois vem as alvenarias, vedação, seja em drywall, seja em placa cimentícia, ou alvenaria de vedação, né, blocos de cimento, de cerâmicos, enfim. Tem uma porção de opções. Isso influencia o quê? Na durabilidade da construção, assim como o custo, a segurança e principalmente o partido arquitetônico, que é o que decide tudo, né? Quais são as vantagens da estrutura metálica? Primeiro, o peso próprio da estrutura é baixo, varia de 40 a 80 kg por metro, enquanto no concreto armado vai de 250 a 350 kg por metro, ou seja, a cada metro ali tem um peso e esse peso determina toda a estrutura também. Tem uma precisão dimensional, ou seja, você consegue fazer por meio de cortes, né, de soldas e tudo, você consegue dimensionar bem as peças. A produção é bem mais rápida. A facilidade também dentro do canteiro de obras, né? Porque geralmente as peças já vêm da fábrica, e lá você só precisa de um canto e de um determinado local para você colocar as peças e aí virar a montagem da estrutura como um todo. E as desvantagens: tem um elevado custo da matéria-prima, a mão de obra tem que ser especializada, o aço também ele precisa ser tratado contra a corrosão e também contra as chamas, ou seja, o fogo, né, para ele ter uma maior durabilidade, né, uma maior vida útil. E precisa de equipamentos dentro do canteiro que eleva um pouquinho o custo, né, que você tem que alugar um guindaste, uma grua para poder trabalhar. Além da mão de obra, você tem que ter o pessoalzinho que vai conectar, né, os equipamentos que vão ajudar a suspender essas peças que geralmente ficam pesadas, uma peça inteira, né? Uma viga, né? Enfim, vamos lá. Aí vem a curiosidade, né? O que fica melhor, concreto armado ou estrutura metálica? Bom, na administração de obra, vamos lá. O do concreto armado é feito em obra, seja em loco, você precisa fazer a montagem das formas, fazer a montagem do aço, né, do ferro que vai dentro do concreto armado. Ele se chama concreto armado justamente porque é cimento com o concreto, né, com a armadura metálica interna. Então você também tem ferro que vai dentro e é isso que ajuda a segurar o concreto. Tem muito mais mão de obra abundante no mercado para mão de obra do concreto armado, porque é uma estrutura que é cultural, né, do Brasil. A gente já faz há muito tempo, já tem muito mais fácil, digamos assim, de fazer. Os erros também são corrigidos facilmente. Ele também requer mais mão de obra. Você precisa do cara que faz a forma, você precisa do cara que faz a armação, que é o armador, né? Você precisa de alguém que vai lá fazer o concreto certinho, enfim. Na estrutura metálica, ele é feito em fábrica, ou seja, ele é cortado, soldado, né, estruturado em fábrica para chegar na obra e só ser montado igual um Lego. A mão de obra é específica e é mais cara, né? Então são menos pessoas trabalhando em campo também. Exige também um melhor planejamento e execução. E também a gente usa a estrutura metálica para maiores vãos, que é diferente do concreto. O concreto ele tem uma limitação, porém quando você usa o concreto protendido, que é como se fosse uns cabos de aço passando por dentro, quando é para fazer mais ainda a resistência dele, aí a gente consegue vencer maiores vãos. Em termos de revestimento e instalações, há uma grande desvantagem nessa parte da estrutura metálica, porque ela exige revestimentos, um tratamento acústico e térmico muito maior,
porque é diferente do concreto armado, ele resiste mais, ele tem um concreto que absorve mais o calor, né, o som. Então na metálica não, é muito mais fácil de passar som, enfim, mas aí a gente faz um tratamento também contra a corrosão e também as chamas, né, para não pegar fogo. Então isso eleva um pouco também um pouco do custo e da manutenção no quesito da estrutura metálica. Então é ponto para o concreto armado nesse ponto entre revestimentos e instalações, que a gente precisa trabalhar sempre o conforto acústico, térmico, né? O conforto ambiental da edificação como um todo. Em prazos e custos, vamos lá, uma estrutura geralmente na obra representa de 14% a 25%. A estrutura metálica é mais rápida, porém tem muito maior aporte, ou seja, vamos supor que no concreto armado você gastaria 100 mil em 6 meses, no concreto armado a gente vai estar gastando aí em 3 meses. Então você tem que ter o desembolso financeiro bem alinhado aí com o próprio bolso para não doer tanto. E o que a gente vê, né? O que demora no tempo do concreto é a montagem, a estrutura, e ainda tem um tempo de cura do concreto. O concreto ele precisa secar, ao mesmo tempo secar umidamente, digamos assim. Ele tem que secar molhado para ele ficar bem resistente, bem duro mesmo, né? Bem sólido, porque se você desformar ele antes do tempo, ele exige um tempo de uns 28 dias aí, o ciclo dele, né? Para poder deixar ele bem consistente e firme. Já a estrutura metálica não, você botou lá, ela já está trabalhando da forma como ela tem que trabalhar. Então o que a gente vê? O concreto armado ainda é a melhor opção para uma construção de casa, porém a gente tem que avaliar cada casa, tem que avaliar, né, o cliente, tem que ter as vontades, as necessidades dele. Então o que a gente vê geralmente são os custos, os prazos, a logística, estética, principalmente partido arquitetônico, que toma conta de todo esse geral, né, desse desenvolvimento da funcionalidade, do fluxograma, né, a questão financeira, o desembolso financeiro que vai ter também influencia bastante, o conforto ambiental da edificação, né, você vai estar aproveitando luz solar, a ventilação, o que vai estar sendo construído para o bem-estar da família que vai habitar naquela moradia. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado e planejado. Principalmente depois aí na parte, o que é importante? O mais importante mesmo é investir num bom planejamento, tendo um projeto básico antes de começar a construir, antes de decidir até esses pontos. De repente às vezes você pode fazer um misto entre estrutura metálica com concreto, ou fazer maioria concreta, em alguns pontos usar a estrutura metálica. Vai depender muito do tamanho da casa, vai depender muito da vontade de mudar, da vontade de construir, da vontade de construir algo novo, da necessidade. Tudo vai depender dos tempos da vida de cada um, de cada família que vai estar lá. Então isso tem que ser muito bem avaliado. E um prazo louvável para um planejamento, né, a gente ter um estudo preliminar, um estudo de viabilidade financeira, a gente conseguir planejar bem, ter essa noção do que vai ser a casa, a pessoa se sentir. Geralmente um projeto de casa vai no mínimo de 3 meses a 6, dependendo até um ano, dependendo muito do que a pessoa quer projetar e o tamanho, né? O tamanho da casa influencia muito. Então, para isso tem que ter um bom planejamento e é necessário entender e passar para cada cliente que tem um tempo de projeto. O tempo de projeto é fundamental, justamente para que as coisas sejam bem feitas, bem pensadas e bem definidas. Tá bom? Espero ter contribuído aí, ter te ajudado nessa decisão da sua casa e se precisar, conte conosco. Pode entrar em contato aqui via as redes sociais, pode me ligar se tiver meu telefone, se não pede para algum amigo aí. E vamos que tá só começando 2021 e vamos para frente. Que Deus abençoe todos vocês aí que estejam vendo esse vídeo. Se gostou, compartilha. Se tem algum amigo que estava com essa dúvida aí entre estrutura metálica, concreto armado, como fazer uma casa, o principal é planeje, construa sabendo quanto que você vai desembolsar até o final. Essa é a melhor forma, que aí você não vai se estressar com obra. Você vai ter um pouquinho, que sempre tem, né? Mas você vai saber quanto você vai custar no final, caso não haja um desbarate na economia, uma elevação de preços absurdamente como já teve ano passado. Tá bom? Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e vamos para cima, Brasil!